aqui estamos com o Toque do Dia, essa satisfação que temos de levar o Evangelho, né? Com esse firme propósito. E nós alegramos sabendo que esse Evangelho está sendo pregado, né? Queremos chegar até aos teus corações através da palavra pregada por um dos nossos irmãos, convidados, que todas as quinta-feiras temos um convidado, e hoje nós convidamos o missionário Matias, que ele tem um ministério ali na Alta Floresta, neotestamentária da Alta Floresta, lá em Ladari. E hoje vamos convidar Matias. Matias, traz a palavra aqui, o que, que Deus tem colocado no seu coração. Então convidamos Matias para chegar até aqui e deixar registrado aqui no Toque do Dia. Boa noite a todos. Acho que é uma satisfação, né? Acho não, é uma certeza. É muito grande ter esse momento, essas oportunidades de estar falando da palavra de Deus, de estar anunciando o Evangelho. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós percebemos que muitas pessoas, assim como nós, andam em pecado, andam em situações difíceis, andam em situações em que nem percebem voluntariamente e fazem aquilo que não agrada a Deus. O que é pecado? É tudo que nós falamos, que nós fazemos e que nós pensamos que não agrada a Deus. E nós temos como tema essa noite o pecado e suas consequências. Nós sabemos que hoje o mundo está muito complicado, e nós percebemos na cidade, nos bairros onde nós visitamos, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas dependentes químico, do álcool, de outras situações em que distanciam de Deus. E quando nós falamos do pecado, ele traz consequências na nossa vida, traz situações em que nos separa de Deus, faz com que não sintamos mais a necessidade ou o desejo de estar na presença de Deus. E isso foi lá no princípio. Eu costumo dizer que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles caminhavam com Deus ali no jardim, passeavam com Deus, tinham direito de tudo diante de Deus, mas resolveram, por um motivo ou outro, querer ser igual a Deus, ou querer ser maior do que Deus, ou saber tudo o que Deus sabe. E nessa desobediência eles foram separados de Deus. E quando há uma separação de Deus, nós vemos que as consequências vêm, as situações vêm. É como se fosse uma família, o esposo separa da esposa ou vice-versa, vem uma consequência, vem um problema para os filhos, vem de ambas as partes. E isso tudo traz uma situação difícil na nossa vida. E nós temos que ter esse pensamento enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, que as situações difíceis, elas vão acontecer. Mas nós temos que ter a sabedoria de lidar com ela. E como que nós evitamos essas consequências? Evitar o pecado. Evitando o pecado, aí sim nós vamos evitar as consequências. Mas a partir do momento em que eu cedi ao pecado, que ele foi consumado na minha vida, aí sim, com certeza vem uma consequência. Então vamos começar como Romanos, capítulo 3, no versículo 23. Eu gostaria até que os irmãos que estão acompanhando, ou você que ainda não é um filho de Deus, mas que está acompanhando aí na sua casa, se porventura você tem uma Bíblia, acompanhe. Leia, faça a leitura da Bíblia para que possa ter certeza do que nós estamos falando aqui é real e verdadeiro, e que não desvia, não são palavras minhas, não são as minhas vontades que são ditas, mas sim a vontade de Deus. Vamos ver em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, o que ele diz aqui, inicialmente? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para esse meio aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. Então, aqui nós vemos já uma primeira situação, que nós percebemos: pecado, separação.
Então, separação, ele gera morte diante de Deus. E quando nós olhamos dessa forma aqui, que o pecado, ele nos traz uma separação, isso vai nos trazer um certo constrangimento, vai nos trazer dor e sofrimento. E quando ele fala aqui, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu tenho que parar e refletir. Espera aí, por mais que eu me julgue uma pessoa certa, uma pessoa reta, uma pessoa correta, que só faz coisas boas, que só faz, não prejudica ninguém, não cria nenhuma situação constrangedora em relação às outras pessoas ou a mim mesmo, mas o pecado existe e ele está em mim. Então é necessário que eu me liberte desse pecado, me tire isso da minha vida, para que eu não tenha a consequência mais adiante. Então o que ele diz aqui, nesse versículo, capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a primeira coisa você e eu, precisamos reconhecer que somos pecadores. Se eu reconhecer que sou um pecador, eu já dei um passo muito importante na minha vida. Eu reconheci que tenho defeito. Eu reconheci que eu preciso de ajuda. Eu reconheci que eu preciso de Deus. Então o primeiro passo para você e eu é reconhecer que tenho pecado, reconhecer que sou um pecador. Então, a partir desse momento, eu começo a perceber que existe uma situação em que a situação precisa ser resolvida. E nós vemos mais adiante que existe uma condenação, uma culpa. Então, quando eu estou errado por algum motivo, eu começo a fugir daquela realidade ou daquela situação. Por exemplo, eu estou escondendo alguma coisa da minha esposa, mas eu não consigo ficar perto dela, porque dá a impressão que ela vai descobrir, dá a impressão que ela vai perceber. Ou se eu não estou gostando de alguma coisa, é bem nítido isso. Então começa aquela coisa de você evitar. Se você está descontente dentro da igreja onde você frequenta, por algum motivo, por alguma situação, ou você cometeu algum erro e fica com medo que o pastor descubra, que a igreja descubra, que alguém descubra, você começa a evitar os irmãos, você começa a distanciar deles, você começa a sair, começa a não ir mais nas reuniões. Por quê? Ele traz essa culpa, ele traz esse sentimento, por mais que ninguém sabe, mas a minha consciência acusa. A minha consciência me mostra que tem algo de errado comigo e que pode demorar o que for, o tempo que for, ele será descoberto. E esse medo, essa insegurança toma conta da sua vida. Então isso é importante que você possa reconhecer, eu sou um pecador, tem algo de errado na minha vida? Agora há pouco estava conversando com a minha filha, a Isadora, no seguinte sentido, perguntando a ela, filha, tem alguma coisa que você faz que não agrada a Deus? Ela disse, sim. Mas o que você faz para que você se liberte dessa situação? Ela disse que não sabia o que fazer. Então disse a ela, você precisa orar a Deus para que Deus te liberte dessa situação. Para que Deus mude a sua vida, mude essa realidade. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, não percebemos que estamos errando, não percebemos que estamos em falta, não percebemos que temos um pecado, alguma coisa que atrapalha a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida espiritual. E um determinado tempo eu ouvi uma mensagem de um pregador que ele dizia assim, você precisa orar para Deus identificar na sua vida onde você está errando, quais são as suas faltas. A partir do momento que Deus identificou na sua vida quais são as suas faltas, qual é o problema que você está carregando, que você não está percebendo, aí você corrige. Corrigiu, aí você segue em frente e não erre mais. Assim como Jesus falou para aquela mulher pecadora,
seus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Então, quando nós olhamos dessa forma, nós vemos que nós carregamos uma culpa, carregamos uma situação difícil, carregamos uma situação em que não nos traz liberdade. Às vezes chegamos em algum lugar, nós percebemos que alguém chegou, que eu tenho alguma situação relacionada com aquela pessoa, eu sou obrigado a sair para não estar na presença daquela pessoa. Então é importante, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E aí nós vemos aí mesmo em Romanos, capítulo 6, versículo 23. No 6, capítulo 6, no versículo 23, ele já diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui, é interessante quando nós olhamos aqui. Primeiro, o pecado, sabemos que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E sabemos que o pagamento, quando fala salário, o pagamento do pecado é a morte. O que quer dizer morte? Separação. Então, nós temos que acender um alerta. Esses dias eu estava comentando no estudo na igreja, com os irmãos, a respeito da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor nós fazemos em memória do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Assim como Ele nos ensinou. E nós vemos que, inicialmente, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para cuidar de nós, não é isso? Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos, ter a salvação. Ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo para que cuidasse de nós, zelasse, fosse nosso consolador, nosso orientador. E Ele ainda faz o elo entre nós e Deus. É o Senhor Jesus Cristo é quem salva, o Espírito Santo convence do pecado, o Senhor Jesus Cristo é quem salva, e quem faz a colheita, o agricultor, é Deus, que Ele que nos recebe lá. Então nós vemos que é interessante quando nós olhamos dessa forma. E nós vemos aqui, o salário do pecado é a morte. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso seguir um passo para que essa realidade possa mudar na minha vida. Então, quando nós estamos em pecado, nós estamos na escravidão. Nós estamos sujeitos a uma situação, muitas vezes nós somos chantageados, muitas vezes nós somos obrigados a fazer aquilo que nós não queremos, porque nós temos algo que nos prende a essa situação, a essa realidade. Muitas vezes é infidelidade na família, muitas vezes é uma dependência que você tem, que você não consegue libertar. Mesmo sendo um cristão, às vezes você é dependente de algo que você não consegue, você é escravo disso. Às vezes, os ídolos não quer dizer simplesmente o que nós achamos que é, mas é aquilo que nos prende, aquilo que nos tira da presença de Deus. Muitas vezes, eu quero tanto ter recursos materiais, ter conforto, ter qualidade de vida para a minha família. Eu dedico tanto tempo a isso, que eu distancio de Deus. Então se torna o quê? Um ídolo na minha vida, se torna algo que me prende, que me impede de falar com Deus, me impede de orar, me impede de buscar a Deus, me impede de estar nas reuniões da igreja, me impede de fazer muitas coisas, me impede de estar até mesmo com a minha família. Eu vivo para o trabalho, sou escravo do trabalho. E não vejo meus filhos crescer, não vejo a minha família caminhar. Teve um missionário, Isaías, uma certa época dessa, ele me emprestou um livro que dizia assim, tinha como título Pastores em Crise. O que significa isso? Muitas vezes estão ocupados com tanta coisa, e esquece que existe a família, esquece que existe a esposa, esquece que existem os filhos, esquece que existem os pais, seja sogro, sogra, ou seja pai e mãe. Esquece. Então vive em outro mundo, em outra situação. Então acaba sendo escravo de algo e que
impede você de fazer aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é preciso ser feito diante de Deus. Então nós vemos nesse trecho a escravidão, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 34, nós vamos ver o que diz isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Ele diz assim: e respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós temos um exemplo interessante, porque se eu cometi uma falta, eu fiz alguma coisa que não é correto, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, eu sou obrigado a cometer um segundo pecado. Não é verdade? Eu sou obrigado a mentir, a faltar com a verdade, para que não descubra aquilo que eu fiz. Então, isso vai crescendo. Eu sou obrigado a ir mentindo cada vez mais. Para quê? Para evitar que as pessoas descubram aquela falta ou aquela falha que eu cometi. Para evitar que, de repente, a minha esposa descubra um erro que eu cometi. Eu começo a mentir para ela, faltar com a verdade. Ou seja, eu me torno escravo daquela situação cada vez mais. Eu já não tenho mais paz, não tenho mais tranquilidade, porque eu conheço a verdade. Existe um versículo na palavra de Deus que diz, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a liberdade, mas alguma coisa está te impedindo. Quando você olha para Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, o que ele fala ali? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido tapado, porque eu não posso ouvir. Mas as vossas iniquidades façam divisão entre vós e o vosso Deus. Então é interessante esse trecho, quando nós lemos assim, esses dois versículos aleatoriamente, não entendemos muita coisa. Mas se você pegar e vai estudar lá o capítulo 58 de Isaías, você vai ver que esse trecho ele está falando do povo de Israel. Porque o povo vivia em desobediência, mas aí eles resolveram aproximar de Deus e pedir que Deus intercedesse por eles. E faziam jejum, faziam oração e faziam uma série de coisas, sacrifícios, mas Deus não respondia. Por que Deus não respondia? Porque eles estavam em pecado. As iniquidades deles estavam impedindo que eles tivessem essa comunhão, essa comunicação com Deus. Então, muitas vezes nós estamos nessa situação. Deus não responde a minha oração. Deus não fala comigo. Eu não tenho uma resposta de Deus. Eu não tenho liberdade para pregar a palavra de Deus. Eu não tenho liberdade para estar no meio dos cristãos. Porque algo não está bem. Algo precisa ser corrigido. Algo precisa ser feito. Para que essa comunhão perfeita volte, para que você tenha liberdade, você tenha prazer de orar, de ler a Bíblia, de cantar louvores para quem canta, de estar em comunhão com a igreja. Algo precisa ser feito. Isso só depende de mim e de você. Ninguém mais pode fazer. Se você está nessa situação, pare um pouquinho e pense, reflita. O que está acontecendo? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho alegria? Então, muitas vezes, nós precisamos parar e pensar, refletir sobre isso. E quando nós vemos também, muitas vezes, uma outra demonstração, nós começamos a ter conflitos. Porque se alguém sabe aquilo que eu estou passando e ele toca no assunto, eu não aceito.
eu começo a discutir, eu começo a repreender, eu começo a perder a amizade, eu começo a se distanciar da pessoa. Porque quando eu vejo aquela pessoa, dá a impressão que ela vai tocar no assunto, que ela vai cobrar algo de mim. Mas o que está fazendo isso é o que? É o pecado que está em você, é o pecado que possa estar em mim. É isso, o pecado e suas consequências. Se você cometeu, você precisa corrigir. Se você, de alguma forma, está nessa situação, você precisa corrigir. Então nós vemos aí em Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Provérbios, capítulo 17, no versículo 9. Onde ele diz assim: Provérbios, capítulo 17, versículo 9. O que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Não é isso? Então é interessante pensar nesse ponto aqui. Se eu sei que alguém está errado, está em falta em alguma situação, mas porque eu sou amigo dele, não vou falar nada, ninguém precisa saber. Eu vou continuar sendo amigo dele. Mas eu sei que ele está errado. Não, mas é meu amigo, eu não vou falar. É alguma coisa que precisa ser tratada na igreja? Não vou falar porque ele é meu amigo. Mas quando eu resolvo falar, quando eu resolvo ajudar aquele irmão para que ele saia daquela situação, ele vai se tornar meu inimigo, ele não vai querer mais falar comigo, ele vai distanciar de mim. Por quê? É o pecado que faz isso. Não deixe a pessoa reconhecer que está errado. A Bíblia fala que o pecado cega o entendimento. E se ele cega o entendimento, a pessoa não vai querer reconhecer. E aquele que está tentando ajudar se torna o seu inimigo. Deixa de ser o seu amigo. Isso é uma consequência. Isso acontece muito. Mas muitas vezes nós não percebemos. Às vezes nós deixamos levar. Às vezes eu não quero perder a amizade daquela pessoa. Eu deixo ela continuar. Tem uma passagem em Ezequiel que diz que aquele que sabe que o teu irmão pecou e não fizer nada, não vou ler o trecho aqui necessariamente, e não fizer nada, e se ele tropeçar em uma pedra e morrer, o sangue dele está em suas mãos. Você tem culpa pelo que acontecerá com ele, porque você sabe que ele está numa situação de desobediência e não o avisou, não falou com ele. E não é só o irmão, também mais adiante, o versículo seguinte, ele fala sobre as pessoas que não são cristãs ainda, não são filhos de Deus. Se eu sei que ela está no erro, se eu não ajudar, se eu não falar da palavra de Deus para ela, o sangue dela está na minha mão se algo acontecer com ela. E aqui, se eu sou amigo dessa pessoa que está em falta, não importa se ela vai distanciar de mim, mas eu preciso dizer que ela precisa corrigir aquela falta, que ela precisa voltar para Deus, que ela precisa estar na presença de Deus novamente. Porque necessariamente a separação não acontece somente diante da igreja. A separação, a partir do momento que eu cometi uma falta grave, Deus nos separa, nos tira da comunhão. A igreja só reconhece que estamos separados. Mas quem separa é Deus. Então é importante, quando nós olhamos esse ponto e vemos que verdadeiramente algo precisa ser feito.
e ele traz às vezes a morte eterna. O que isso quer dizer? A distância de Deus. E às vezes partimos deste mundo sem reconciliação, sem corrigir aquelas faltas. E no dia que encontrarmos com Deus, vamos ter que responder a respeito disso. E é importante também, eu e você, refletir no seguinte ponto: Deus perdoa o pecador, Ele tem misericórdia, Ele nos ama, mas Ele não tira as consequências do pecado. Não pense que, eu cometi uma falta hoje, vou pedir perdão para Deus, eu chorei, eu clamei e está tudo resolvido. Sim, Deus perdoou, mas Ele não tirou a consequência. Se você tiver que responder alguma coisa perante a justiça, você vai responder. É uma consequência. Se você tiver que responder alguma coisa perante a sociedade, você vai ter que responder, porque é consequência do pecado. Deus te perdoou, você está livre, mas a consequência não foi tirada, a consequência ficou. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Nós temos exemplo do próprio Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso. De repente Deus tinha perdoado os seus pecados, mas não tirou a consequência. Para o homem ele diz o quê? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele tinha de tudo no paraíso. Então se ele quiser comer, ele tem que trabalhar. Para a mulher ele disse o quê? Com dor dará luz ao seu filho, ou dores de parto. E até hoje, as mulheres sentem muita dor, que eu nem imagino quanta dor para dar à luz. O que é isso? É a consequência do pecado. Davi, quando pecou também, que ele cometeu adultério, Deus tocou nele. E nós vemos ali que o profeta disse para ele que ele não perderia a vida, em 2 Samuel ali, mas que ele teria uma consequência muito séria. O filho que foi concebido dessa relação com essa mulher, esse filho, Deus tirou, uma consequência muito séria na vida de Davi. E Davi é conhecido como segundo o coração de Deus. E muitos outros exemplos nós vemos. Então, se você não quer passar por essa consequência, evite o pecado. Se você não quer ter problema na sua vida, se você não quer passar por situações difíceis, evite o pecado. Não queira ser super-herói. Não queira ser mais homens do que os outros homens ou mulheres. Evite, fuja. A Bíblia nos orienta que nós devemos fugir das tentações, das situações que podem nos levar à separação de Deus. Então, o pecado com as suas consequências é muito sério. E não existe pecadinho. Todos os pecados são pecados. Não existe ninguém que não possa pecar. Mas, grande maioria das vezes, nós podemos evitar. E se nós conseguirmos evitar, nós evitamos também a consequência. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos estudar um pouco mais a respeito. E se você está numa situação dessa, corrija. Encontre uma forma. De repente, converse com o pastor da sua igreja. Ou se você ainda não é um filho de Deus, converse com Deus. Para que Ele possa te salvar, para que Ele possa te restaurar dessa situação. Mas não deixe o pecado destruir a sua vida. O pecado te levar para a morte, separação de Deus eternamente. Não deixe que isso aconteça. E quem que pode nos ajudar? O Senhor Jesus Cristo. Quem é que é o nosso Consolador? É o Espírito Santo, que habita em todo cristão.
habita em nós. E Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vemos que nós temos recursos, nós temos aonde buscar ajuda, nós temos em quem encontrar ajuda. Só depende de mim e de você. A partir do momento que nós reconhecermos isso, Deus pode mudar todas as coisas. Vamos já refletir sobre isso, pensar um pouco mais, ler a Bíblia, orar ao Senhor, se colocar à disposição de Deus e deixar que Ele tome conta da sua vida e da minha vida. Que Deus abençoe essa palavra. Esse é o nosso irmão Matias, missionário, e realmente a palavra de Deus é nova, né? E sempre está falando aos nossos corações, né? E nos alertando, né? Como o evangelista sempre é aquele atalaia que está vendo o problema, enxergando, né? Ele vê primeiro que os outros, vê o problema de longe. E essa é a responsabilidade dos atalaia, né? Do evangelista, e alertando a cada um a reconciliar com Deus, reconciliar com Deus, confessar os pecados e realmente restaurar sua vida espiritual com Deus, o Criador dos céus e a terra, né? Para onde Ele está nos levando, para onde nós estamos indo. Então, realmente é o lugar de paz, de reconciliação, realmente de uma comunhão perfeita com Deus. Queremos agradecer a Matias, tá? Isadora aqui também, presente aqui no Toque do Dia, e queremos agradecer a presença de todos eles aqui essa noite. Assim, queremos agradecer, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão, trazendo a palavra. Deus abençoe a todos.